Olá, queridos alunos do London, aqui o professor Edmar, Geografia do Brasil. Vamos agora comentar algumas questões recentes e importantes que apareceram nos últimos anos aí nos vestibulares. Me acompanhem. Bom, a primeira questão é sobre a dinâmica, a interação entre o relevo e as suas consequências na climatologia, no clima de diferentes regiões do país. Essa questão apareceu na Unesp aqui em 2026, então é uma questão bem recente, e ela traz o seguinte enunciado: o mapa a seguir apresenta um recorte do território brasileiro, com destaque ao Planalto da Borborema. O Planalto da Borborema é um dos 11 planaltos delimitados pela classificação do Jurandir Ross. É o número 10 lá na classificação do Jurandir Ross. Um planalto famoso, né, na geografia do Brasil, sobretudo por suas consequências no clima do interior do Nordeste. Então, é sobre isso que a questão aqui trata. Vejam só, o item A vai apresentar o seguinte enunciado. Segundo a atual classificação do relevo brasileiro proposta por Jurandir Luciano Sanches Ross, qual a definição de planalto? Então, como que a gente define um planalto de acordo com o Jurandir Ross? Planaltos são áreas acima de 300 metros de altitude, nas quais predominam os processos erosivos. E o que é erosão? Erosão é perda, é saída, ou seja, são lugares mais altos onde a saída de sedimentos é superior à chegada de sedimentos, que é o que a gente chama de sedimentação. Isso é meio óbvio até, né? Porque se o lugar é mais alto, é óbvio que pela força da gravidade os sedimentos vão ir embora, vão sair daquele local mais alto e ir para os lugares mais baixos ao seu redor, e poucos sedimentos vão subir lá das áreas mais baixas e se estabelecer no alto dos morros, no alto dos planaltos. Então, é um lugar mais alto, acima de 300 metros, pelo menos, onde predomina a erosão. Essa é a definição de planalto, de acordo com Jurandir Ross. Cite o tipo de estrutura geológica que compõe o Planalto da Borborema. Aí já é um pouco mais difícil, porque a gente sabe que a estrutura geológica tem a ver com a origem da crosta terrestre naquele local. E no caso do Brasil, predominam dois tipos de estrutura geológica: os escudos cristalinos, que são áreas mais antigas, e as bacias sedimentares, que tendem a ser áreas mais jovens, mais recentes. No caso do Planalto da Borborema, a estrutura é cristalina, ou seja, a resposta aqui é: o Planalto da Borborema está localizado num escudo cristalino, numa estrutura cristalina, tá? Com rochas ígneas, que pode ser granito ou basalto, no caso aqui granito, intrusiva, e rochas metamórficas, como a gneiss, por exemplo, o mármore, que são rochas metamórficas e que predominam aqui nessa região cristalina do Planalto da Borborema, tá bom? Então, esse foi o item A. O item B, considerando que o Planalto da Borborema é uma barreira orográfica, o que é uma barreira orográfica? É uma barreira de relevo, como se fosse um paredão, um muro, né? Apresente duas consequências dessa condição. Uma a barlavento e uma a sotavento, para o clima de parte da região nordeste do Brasil. Esse item B, um pouco mais específico, um pouco mais difícil, você precisa saber o que é barlavento e o que é sotavento. Então, eu convido vocês a analisarem aqui comigo esse esqueminha, esse desenho. Olha que legal. Aqui é o Planalto da Borborema, no detalhe do Brasil, na região Nordeste. Aqui é um perfil do Planalto da Borborema. Nós temos aqui o Oceano Atlântico. Lembra que o Nordeste é banhado pelo Atlântico, as praias, né? Recife, por exemplo, Natal, João Pessoa, são cidades litorâneas, ficam aqui na planície costeira. O que acontece? A água evapora aqui do oceano, aqui no esqueminha de cima também, ó. Tá vendo o oceano aqui no cantinho? A água evapora, forma nuvens. Essas nuvens se deslocam em direção ao Planalto da Borborema. Aqui o Planalto da Borborema. O que acontece quando essas nuvens trombam, se chocam com o Planalto da Borborema? Olha o desenho aqui. Elas são empurradas para cima. Ao serem empurradas para cima, como se fossem para pular,
né? Esse planalto, para contornar esse planalto por cima, o que que acontece com a temperatura do ar em altitudes mais elevadas? Ela cai. Conforme a temperatura cai, o vapor de água condensa, virando chuva, precipitando. Como a gente chama essa vertente, essa face do Planalto da Borborema que recebe essa chuva e onde chove bastante, onde é muito úmida? A gente chama de barlavento. Então, barlavento é a vertente do Planalto da Borborema úmida, chuvosa, em que chove bastante. E aí a vegetação é mais densa, tipo floresta, Mata Atlântica, né? Úmida. No entanto, depois de jogar a sua umidade aqui na vertente barlavento, o ar que passa para outra vertente aqui é um ar seco. Esse ar seco não vai trazer chuvas. Por isso, essa região, a sotavento é essa face que recebe menos umidade ou nenhuma umidade e, portanto, é uma região mais seca, mais árida. Aqui nós temos a caatinga, o sertão, o semiárido. Então, aqui é clima tropical litorâneo e aqui é clima semiárido, tropical semiárido. Por quê? Essa é barlavento, úmida, e essa é sotavento, seca. Tudo bem? Então, o item B deve ser respondido da seguinte maneira: uma consequência a barlavento é a maior umidade e, portanto, uma vegetação mais úmida, mais densa, floresta. E sotavento é a aridez, ou no caso aí, semi-aridez, com vegetação de xerófilas, de caatinga, de cactáceas. Tudo bem? Uma questãozinha desafiadora, mas muito bem elaborada e que valoriza os conhecimentos adquiridos, né? São temas aí recorrentes nas nossas aulas e que a gente, então, pôde encontrar nessa questão da Unesp. Tá joia? Um abraço, até a próxima questão.